Dani Estevão, boa tarde, bom ter você aqui de novo. Boa tarde, Babi. Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil. Muito feliz em estar aqui de volta nesse 2024. E a Dani traz pinceladas do futuro neste novo ano, né, Dani? Sim, sim. No ano passado a gente fez uma retrospectiva, né, no último programa, e eu achei legal a gente começar agora o ano vendo o que é que tem de tendência aí pela frente no sentido de tecnologia. E a gente está vendo que assim os relatórios, né, os dados que foram lançados de grandes empresas e organizações voltadas para a tecnologia, como a Gartner, por exemplo, eles trazem que a gente vai continuar nessa era de transformação digital. Né? E o que isso quer dizer? Que boa parte dos investimentos das empresas de tecnologia vão para os aspectos de transformação digital. A gente tem uma previsão aí da Brascom, né, que é uma grande organização, desde 2004, aí vem atuando na área de tecnologia. Então, tem uma previsão de mais de 600 bilhões de investimento para tecnologia, para essa parte de transformação digital, nas grandes áreas. Então, assim, eu peguei alguns relatórios, peguei 10 tendências e separei em áreas, porque eles têm algumas grandes áreas, né? Que a gente está falando de inteligência artificial. Então, a gente falou muito de inteligência artificial no passado e vai continuar falando esse ano. A gente fala muito de Big Data, né? Então, essa parte toda dessa gestão de dados, dessas informações todas que são geradas, a gente vai continuar falando sobre isso e vai desenvolver ainda mais. A parte de computação em nuvem, né? Dessa parte de guarda das informações, e isso expandindo para grandes indústrias, e também que a gente falou, e não menos importante, e ainda vai falar muito a questão de segurança da informação, a segurança cibernética, né? Então, assim, mas o que está por trás desse investimento nessas áreas? É porque é uma impulsão tecnológica voltada porque a gente também quer desenvolver e precisa desenvolver, né? Ou porque a gente tem alguma lacuna, ou porque a gente tem alguma demanda. Então, assim, o objetivo é que os negócios e as empresas, eles se tornem cada vez mais inteligentes, cada vez mais conectados, cada vez mais ágeis e cada vez mais protegidos, né? Que a gente tenha essa parte de livre de ameaças. Muito importante falar isso. Tem pesquisadores meio apocalípticos, tudo bem, mas que eles falam que tem um risco enorme da internet cair, assim. E como é que você, como empresário, você como pessoa, consegue preservar uma parte dos seus dados você mesmo, assim? Como é que você consegue... isso em todos os sentidos, desde o sentido besta, as fotos dos seus filhos. Tem muita gente que não revela mais foto. Sim, se, por exemplo, a internet cair, não tem mais nada, como é que você vai guardar todos esses dados, se invadirem e fecharem sua conta? É questão de banco, questão de histórico, tudo que a gente tem de informação. Como é que a gente se prepara para isso? É um assunto que parece muito apocalíptico. Isso vai acontecer só um fim do mundo, só em filme que acontece isso. Tem um filme, inclusive, recentemente, né? Um filme com a Julia Roberts, que uma das possíveis coisas é um ataque terrorista de informação, enfim. Como é que a gente se prepara para isso? A gente tem que ficar pensando de vez em quando nisso, né? De como é que a gente tem essa vida digital, mas se resguardar um pouquinho para não colocar tudo lá nesse mundo virtual, ou então proteger ao máximo. Quais são as formas de proteger? Porque hoje tem gente, eu aposto que vai ter ouvinte que vai estar escutando a gente que faz isso, que coloca senha 1, 2, 3, 4. Não dá! Isso assim, ou então compartilha a senha com Deus e o mundo. Tem que fazer o básico e depois fazer mais complexo, mas é um assunto que a gente vai voltar com certeza, né, Dani? Fala aqui porque é super importante hoje em dia, cibersegurança. E é engraçado você falar sobre isso, porque assim, eu mesma, né, tô aqui falando, sou uma ativista, adoro tecnologia e eu já caí em várias. Então, assim, quando a gente quando a gente está dando a sugestão e a dica, é porque a gente já passou por aquilo e tá ajudando para que você não passe por isso. Mas eu perdi um HD meu com uma fase de fotos da vida do Pablo que eu não tenho mais. Mentira! Aí vira e mexe Não quando eu tinha lembro backup. disso. Não tinha. Era o meu backup. Meu marido morre de rir. Um dia eu mostrei as coisas para ele que tá com o meu HD dele. E o backup disso aí? Não, mas isso é o backup. Não, minha filha, backup é você tem uma coisa, você tem um extra ali. Isso não é backup, isso é original e acabou. Só porque eu tinha tirado o computador e colocado no drive, eu achei que estava seguro. Não, eu sofro horrores toda vez que eu lembro, assim, porque eu sou canceriana, bem apegada a essa questão das fotos e das memórias afetivas, assim. Mas, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, né, o que está dentro das tendências de inteligência artificial? A gente falou no ano passado, mas vai voltar muito essa parte, né,
de democratização, de pessoas leigas, não é só a galera de TI, mas a gente no dia a dia, como é que a gente pode aproveitar aquilo? Você que é uma microempresária, uma consultora, né? Você que tem ali no seu dia a dia, que você ainda é uma equipe, como é que você pode otimizar isso para que você faça toda a sua produção de conteúdo? Então, assim, a inteligência artificial, ela ajuda muito, principalmente nesses processos da gente que ainda é pequenininho, que não tem essa condição de ter uma grande equipe para auxiliar. O desenvolvimento auxiliado por inteligência artificial. Então, a galera também lá da TI, cada vez mais usando a inteligência artificial nos mínimos processos e rotinas para que eles possam gerar mais valor agregado através, né, das expertises das pessoas. As aplicações inteligentes, quando a gente fala, por exemplo, de um entendimento que os aplicativos e as coisas que a gente usa, cada vez mais os dados conectados com a inteligência artificial para gerar uma melhor experiência. Então, se você pensa da utilização do seu cartão, a gente só vai e utiliza o cartão, mas por dentro daquela utilização do cartão tem toda uma vida acontecendo. Então, a partir do momento que eu vou rastreando, monitorando e vendo o seu perfil de comportamento, por exemplo, eu posso detectar uma ameaça. Por exemplo, agora eu viajei, não era comum eu estar usando em outra cidade o meu cartão. Então, teve algum momento que ele parou de aceitar a aproximação, ele queria que eu digitasse a senha. Então, isso já é e que entra um pouquinho também, a gente está falando de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, mas que entra também a questão de segurança, né? Então, elas sempre conectadas. Tem a parte, quando a gente fala de clientes, né, dos bots, cada vez mais a gente não vai ter muito essa percepção se a gente está falando com uma pessoa ou com a máquina. A questão dos carros autônomos também vem vindo um investimento grande nesse sentido, os robôs de fábrica, os assistentes virtuais. Então, são aplicações e melhorias cada vez maiores. E uma tendência que me deixou muito feliz, particularmente, né, que é muito também a minha área, é a tecnologia sustentável. Então, assim, como que o desenvolvimento tecnológico ele entra em equilíbrio com as práticas de ESG, né? Que são as práticas ambientais, sociais e de governança, para que a gente pense em economias de recurso, né? Quando a gente pensa em matrizes energéticas, quando a gente pensa nos processos e na melhoria desse processo, também com foco para a sustentabilidade. Isso me deixou muito, muito feliz. E uma tendência que eu achei bem bacana também quando a gente fala da engenharia de plataforma, que é como é que essas plataformas vão estar cada vez mais desenvolvidas e como que a gente, às vezes, o usuário não percebe, né? Mas, assim, se eu estou falando de um Windows, se eu estou falando de um iOS, se eu estou falando de uma aplicação, como que essa ferramenta... se você pensa assim, eu estou fazendo uma pesquisa no site... Então, tem como, por dentro, o sistema identificar, por exemplo, se eu mexi o cursor de determinada forma e se eu cliquei num lugar, então, quando eu penso na experiência do usuário que a gente fala, né? Se eu cliquei num lugar e eu tive que voltar para refazer alguma ação, ele já vai entender que aquilo ali não estava da melhor forma, não funcionou bem. Não foi no melhor lugar para estar colocando e como que eu tenho uma melhor experiência ao entrar naquela plataforma, naquele site, naquela aplicação. Então, assim... se eu fosse dizer por que é importante olhar para as tendências tecnológicas, mesmo não sendo alguém da área de tecnologia, é exatamente assim, se eu sou uma pessoa que gosta de investir, eu vou olhar essa tendência para pensar se as empresas elas estão tendo um desenvolvimento tecnológico, se elas estão investindo nessa tecnologia, nessa infraestrutura, para além dos quesitos, né, que a gente costuma olhar de risco de investimento. Mas se eu sou uma pessoa que estou mudando de carreira, ou se eu estou começando agora a minha vida, olhar para o que está vindo no mercado. Se eu sou alguém que eu tenho um negócio, um pequeno negócio, um grande negócio, uma indústria, sou MEI, consultora, seja o que for, como é que eu posso olhar para melhorar e trazer essa tecnologia a meu favor dentro do meu negócio para que eu também tenha uma melhor entrega para os meus clientes, né? E a gente como usuário para perceber também, né, para saber como é que eu vou trocar o aparelho, olhando para essa questão de segurança que você falou, que para mim eu acho que é eu tento não entrar não ser alarmista, mas eu sou mineira, então assim, eu ainda guardo dinheiro debaixo do colchão, ou seja, eu ainda tenho as coisas físicas, eu fiz migração de tudo para o tecnológico, digitalizei um monte de coisa, mas eu ainda tenho a coisa física, assim, eu gosto. E a Dani falou, né, assim, não é só para ganhar de tecnologia, senhor ouvinte, vocês têm problemas, às vezes, com mancha de caneta, você tem criança, mancha de giz de cera, se você tem, sei lá, gosta de jogar futebol, esporte de alto risco com sangue, tem o ChatGPT, tem alguns nichos dentro dele, e ele tem um que é o Laundry Buddy.
que é, ou seja, o seu amigo da lavanderia, sei lá, coisa parecida assim. E aí ele tem uma inteligência artificial só para responder perguntas sobre manchas, como lavagem de roupas, tudo sobre lavanderia. E eu já usei, é muito bom. Então, assim, até para isso, não precisa ser nem empresário, não precisa ser nada não, gente. Você que também, como eu, tá lá no dia a dia na sua casa arrumando, tem problema com coisa de lavanderia, de lavar-roupa, de dia a dia, tem até inteligência artificial para te ajudar para não fazer besteira. Nem um dia sujou de sangue o lençol, meu marido foi lá e jogou água quente. Não, se eu tivesse perguntado ao ChatGPT, ele ia falar que água quente é caixão. Vai na água fria com gelo que resolve. Então, tem inteligência artificial para o que você imaginar na vida. Inclusive essa do ChatGPT que eu estou adorando. Dani, muito obrigada por essas tendências que você trouxe. E começando novo, muito ouvinte novo também, que as pessoas que quiserem acompanhar seu trabalho, LinkedIn, tá por lá, onde é que é o melhor caminho? LinkedIn, Instagram, mas eu particularmente estou agora em 2024, o meu foco vai ser LinkedIn, para que a gente possa compartilhar principalmente mais essas coisas de trabalho, mas o meu LinkedIn também é Dani Estevam, e o meu Instagram também é Dani Estevam, ele é um pouquinho mais difícil, que é Dani STVM, que são as consoantes do meu sobrenome. E também tem muita coisa legal por lá. Esse ano eu estarei mais ativa, usando a inteligência artificial, inclusive, a meu favor, para me ajudar. Eu sou louca do ChatGPT, adoro. Valeu, Dani, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Babi. Boa tarde, ouvinte.